A paz seja com todos, amém? Que semana incrível. Semana incrível, uma semana de bênçãos, amém? Uma semana de graça, de glória do Senhor, de oportunidades do Senhor na nossa vida. Essa semana, sexta-feira, janeiro acabou, eu posso ouvir um amém? Diz que ia chegar o Natal e janeiro não acabava, era isso mesmo? Senhor Jesus, que mês comprido. Janeiro acabou e nós acabamos bem em janeiro. Janeiro nós acabamos bem porque nós acabamos fazendo uma vigília maravilhosa. Foi uma bênção, irmãos. Uma bênção. Ademir, por gentileza, dentro da bolsinha aí tem um celular. Me dá ele aqui que eu vou pôr de peso de papel. Tá desligado? Pode usar o celular hoje para peso de papel, tá bom? Obrigado, querido. Deus abençoe. Amém. Isso aí, tá desligado mesmo, tá? Isso. Amém. E nós fizemos uma vigília. Irmãos, que vigília boa. Ah, meu Deus. E nós combinamos fazer uma vigília toda virada de mês. Então, esse mês vai dar certo também. Vai ser dia 28, uma sexta-feira. Anota lá, irmão. Faz um X lá, não marca nada não. Nós estávamos aqui às 9 da noite, ficamos até às 3 da manhã, e depois que acaba a vigília, o pessoal não quer ir embora, né? Enquanto não acaba a vigília, o pessoal às vezes tem uma vontade de ir embora, né? Mas estava tão bom que acho que ninguém ficou com vontade de ir embora, porque Deus falou tanto no nosso coração, fomos tão ensinados, foi tão bom, glórias a Deus. E durante a vigília nós estivemos falando sobre um tema que hoje nós vamos dar continuidade. E é muito interessante para o cristão esse tema, porque muitas vezes nós não sabemos orar direito. E nós não sabemos orar o tipo de oração que Deus responde. Eu quero perguntar para você aqui, você já teve oração que não foi respondida? Né? Pois é. Eu tenho orações que ainda não foram respondidas. Mas tem outras orações que eu orei que eu mesmo parecia que eu não estava sintonizado com a oração. E parecia que depois de uns dias eu nem lembrava o que é que eu estava orando mesmo. Para que eu estava orando? E hoje nós vamos ver alguns passos, né? Então, primeira coisa que nós temos que aprender, que é importante, Deus, Ele é o iniciador de tudo na nossa vida. Tudo. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Esse versículo está em 1 João 4,19. Ele nos amou primeiro. Por isso que nós o amamos. Está vendo que não começou em você? Porque Deus já te amou tanto, porque antes de você nascer, antes da fundação dos tempos, Ele já te amava. Outra coisa, na oferta, você oferta ao Senhor porque Ele te deu primeiro. Terceiro ponto, a sua vida. Você vai lá, vou entregar a minha vida a Jesus. Quem já fez isso, dê um glória bem forte. Amém, é isso aí. Olha lá, tem uma criança que entregou a vida para Jesus. Glória a Deus. Então, nós devemos entender que tudo começa em Deus. E nós servimos a Deus porque Ele nos serviu primeiro. Puxa vida. Eu vou perguntar uma coisa para você. Quanto você paga por esse ar aí que você está respirando? Tem uns irmãos que devia pagar até mais, né? De tão nariz grande, né? Mas você não paga nada, irmão. Não é verdade? Dá até falta de ar nos seus vizinhos quando você está por perto, né? Mas olha, não está faltando ar para ninguém. Quanto você pagou pelas batidas do seu coração? Tudo começou em Deus. Nós estamos então
quando vamos orar, nós devemos ter esse primeiro ponto. Esse primeiro ponto que está aí, que você pode preencher. Hoje nós não temos a projeção, mas eu vou falar aqui, tá bom? Sem problema algum. Então, o primeiro ponto, eu deixarei Deus falar comigo. Você pode preencher aí. Oi? De todos? Está preenchido? Sim? Então, hoje eu não cometi um erro só, eu cometi 2. Eu trouxe o preenchido. Então, você guarde a sua caneta, é só acompanhar, tá bom? E eu não trouxe o pendrive. Mas qualquer dia eu conto para você o que aconteceu nessa madrugada e você certamente vai me perdoar. Aleluia, glória a Deus. Então, eu deixarei Deus falar comigo antes de eu começar a falar com Ele. Agora, irmão, como é que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente através da palavra dele. Essa palavra aqui, que tem livros aqui que foram escritos há mais de 3.500 anos atrás. São 66 livros, 40 autores, contam a história da humanidade e principalmente a história do amor de Deus. Então, quando você lê essa história, você percebe Deus falando com você. Ao ler a Bíblia, você começa a estudar e você começa a entender as coisas para as quais Deus quer que você comece a orar. Você começa a entender quais são os planos de Deus para a sua vida. Você começa a entender que Deus desenhou algo para a vida do cristão. Então você começa a ler na palavra de Deus as mais de 7.000 promessas que existem. E quando você lê essas promessas, você começa a entender que você pode clamar pelas promessas. Essas promessas não estão lá simplesmente para enfeitar. Elas estão lá para demonstrar como você pode se comunicar com Deus. Então eu diria uma coisa: a oração eu não começo falando, eu começo ouvindo. Já é uma coisa. Você precisa ouvir Deus falar, porque você vai ter desejo no seu coração de buscá-lo. Você está aqui porque você sentiu um desejo no seu coração de vir hoje aqui. Porque está cheio de distrações aí o mundo, está cheio de passatempos que você pode fazer, está cheio de convites que você pode aceitar, mas hoje você descreveu lá na sua agenda: hoje eu vou, junto com os meus irmãos, buscar ao Senhor, e você está aqui. Então você primeiro ouviu a voz de Deus. Então a nossa oração começa então ouvindo e não falando. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o buscamos porque Ele amou tanto o mundo que mandou o seu Filho Jesus para nos salvar. Para que todos aqueles que nele creem, creem porque o conhecem, creem porque Ele se manifestou, creem porque consideram-no um Salvador, o Salvador da humanidade, consideram-no o Deus vivo presente. Por isso que nós somos livres, porque Ele deu o primeiro passo. Você pode dar um glória a Deus, porque não começou em você, começou em Deus. Aleluia. E Daniel fez isso. Nós falamos algumas semanas atrás, acho que uma semana, 2, que a semana passada foi a pastora que pregou, né? Quem gostou da pregação da pastora, diga amém. Pelo nível do amém eu vou pregar menos e vou deixar ela pregar mais. Quando eu pergunto, quando pregou, gostou da pregação do pastor? Amém. Misericórdia, meu irmão falou. Amém, mas Daniel, a gente está estudando a vida de Daniel, estudamos um pouco, e Daniel foi um homem que foi feito escravo quando tinha 15 anos. 15 anos. Com 15 anos de idade ele se posicionou: eu não vou comer os manjares do rei. Com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade ele falou assim: eu vou fazer um jejum ao meu Deus. Chamou uns amigos. Eu fiquei imaginando a juventude de 15 anos hoje. Por isso que a tecnologia, ela está fazendo o homem evoluir. Porque o homem não tem mais tempo de olhar para dentro, ele sempre está olhando para uma tela. Eu estou orando para que se levantem jovens no poder que veio sobre a vida de Daniel, sobre essa igreja.
Porque não vai ser um movimento natural, não vão ser as nossas campanhas de marketing que vão alcançar as pessoas, vão ser sinais de Deus na nossa vida. Vão ser os sinais de Deus que vão fazer a diferença. Daniel foi preso com 15 anos de idade, e no capítulo 9 de Daniel, Daniel está com 85 anos, então ele ficou 70 anos orando a Deus 3 vezes por dia. Vocês acham que isso faz uma diferença na vida de uma pessoa? Uma pessoa orar 3 vezes ao dia e voltar-se para Deus? Daniel passou por 3 grandes impérios: o império persa, síria e babilônico. Nos 3, Daniel foi promovido. Ele não foi mandado embora nas fusões, ele foi promovido porque ele tinha uma vida de oração diante de Deus. E as pessoas olharam para ele e falavam assim: nossa, que belo currículo ele tem. Elas não diziam isso, elas olhavam para ele e falavam: Deus, Daniel, o Deus vivo está sobre você. Era isso que falavam para Daniel, porque Daniel estava em Deus, ele estava buscando a Deus. E ele tinha ficado 70 anos na Babilônia, e ele, por ler a palavra, olha, irmãos, sem ler a palavra você é um crente que é uma piada para o diabo. Sem lermos a palavra de Deus, o diabo tira um sarro da gente. Ele nem precisa se preocupar. A própria palavra de Deus diz assim: o meu povo erra, meu povo morre, porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Se eu fizer um censo, qual foi o último livro da Bíblia que você leu inteiro? Estou falando do versículo. Quantos livros da Bíblia você leu o ano passado? Se a resposta beira a 0, não é de se surpreender que a vida está difícil. Não é de se surpreender, porque nós precisamos demonstrar quem nós somos. E Daniel sabia que o povo voltaria, que Deus havia dado uma promessa, e que o povo voltaria para Jerusalém depois de 70 anos. Mas só que ele olhou uma coisa: a palavra de Deus, através da profecia, dizia: daqui 70 anos vocês vão voltar para Jerusalém. Mas o povo não estava clamando a Deus. Sabe o que isso diz para nós? Não adianta você saber da palavra de Deus, se você não clamar por ela, as coisas não vão acontecer na sua vida. Não adianta você saber que Jesus é bom e que vai abençoar a sua vida, se você não ouve a palavra, se você não clama pela palavra que você conhece, você não está fazendo certo. Daniel olhou em volta e viu: o povo não está buscando a Deus, não tem ninguém buscando ao Senhor. E Daniel olhou para ele e falou assim: eu não quero morrer aqui na Babilônia, eu quero ser enterrado lá na minha terra, eu quero voltar a ver os muros de Jerusalém construídos, eu quero mais uma vez estar no pedaço de chão que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó, que seria a minha herança. Eu quero voltar para o lugar da minha cidade, eu não quero ficar como escravo. Então ele começou a clamar ao Senhor, e nós vamos ler Daniel 9, versículo 1 e 2, na Bíblia Nova Versão Internacional diz assim: Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reinado do reino babilônico, são os caldeus, que hoje é o Iraque. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi. Escreve, irmão, você tem esse versículo aí, não tem? Risca embaixo do seu versículo assim, ó. Vai, assim, ó, pega a caneta e passa embaixo assim, ó, 10 vezes. Eu compreendi pelas Escrituras. Olha aí o segredo. As Escrituras, elas são a voz de Deus. Melhora um pouquinho o meu retorno, que eu tô falando alto porque eu não estou me ouvindo aqui, perdão. Eu compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação
de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, risca aí, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor. Na nova versão transformadora da Bíblia, que é outra versão que nós não temos hoje aqui, senão eu ia projetar para vocês, está escrito, ao invés de estar escrito assim, eu compreendi pelas Escrituras, foi traduzido da seguinte forma: eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada. Essa é a palavra do Senhor revelada. Deus não precisa mandar Miguel para falar com você, um arcanjo. Deus não precisa mandar Gabriel para falar com você. Deus pode mandar. Eu já sei, já ouvi, já participei de lugares onde indiscutivelmente um anjo trouxe uma mensagem, mas uma mensagem que confirmava a Bíblia, não que distorcia a Bíblia. Tem religião baseada em palavra que distorce a Bíblia. Anjo que distorce a Bíblia é anjo do demônio, porque o diabo, na tentação de Cristo, usou a Bíblia de forma distorcida. Quem compreende isso, diga amém. Então não é só aparecer um anjo. Apareceu um anjo, espera aí, o que ele falou? Tem gente que escreve livro que recebeu uma revelação, que o diabo foi pro pastor lá e contou tudo que vai fazer no final dos tempos. Olha que miséria. O pai da mentira vem, conta, o pastor vai, escreve um livro e sai vendendo. E a gente, você viu o que o diabo falou? Olha como ele é tonto, o diabo. Tonta quem acredita que foi o diabo que falou. Tonta que acredita que aquela revelação é boa. Gente, nós temos que ser mais inteligente, né? Não é só ser crente, tem que ser inteligente. E a inteligência está em estudar a palavra do Senhor. Essa é a fonte de sabedoria. Por isso que você não pode se apartar da sua fonte de sabedoria. Se a sua fonte de sabedoria e conhecimento é o WhatsApp, o que você está esperando? Ele falou assim: ao estudar a palavra revelada do Senhor, eu compreendi. Sabe, quando você estuda a palavra do Senhor, por mais simples que você seja, existe uma coisa especial, existe um Deus chamado Espírito Santo que vai trazer revelação a você. Se você não entende, recorra aos seus irmãos, recorra a pessoas de Deus, de confiança, pessoas que você fala assim, opa, esse leva a sério. Vai até essas pessoas e o Senhor vai falar com você certamente. Na versão da Nova Bíblia Viva está escrito assim: eu compreendi lendo as Escrituras. Você nunca vai orar bem, você nunca vai orar uma oração efetiva se você não conhece a palavra do Senhor. Posso ouvir um amém? Jesus disse em João 15:7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, a Bíblia, permanecerem em vocês, se essas palavras permanecerem em mim e eu permanecer em Deus, olha o papel em branco assinado por Jesus. Vocês vão pedir o que vocês quiserem. Sabe por quê? Porque Jesus confia em quem tem comunhão com Ele. E Jesus confia em quem conhece a palavra. Você entende por que a palavra é importante? Eu queria que o culto de ensino fosse cheio assim, mas não é o que eu vejo. Verdade. Então, eu vou perguntar para você uma coisa. Como é que você sabe que você está desconectado com Deus? Só quando as coisas dão errado? Tem muita gente que as coisas estão dando tudo certo e estão a quilômetros de Deus. Você entende que as coisas estão dando, que você está desconectado com Deus quando você não está fazendo o que Ele quer, ou quando você está fazendo o que Ele desaprova. E onde você vai descobrir isso? Lendo a palavra. A conexão com Deus é essa mensagem. Eu preciso conhecê-la.
Eu preciso tê-la no meu coração. Eu preciso entender que o momento é de muito respeito e de muita seriedade. Eu vou estudar a palavra, e quanto eu mais estudo esse livro, mais conexão eu tenho com Deus. Eu vou te encorajar a falar com Deus. Falamos recentemente sobre Daniel ter orado 3 vezes ao dia. Não é de se impressionar que ele tenha recebido o direcionamento de Deus, porque ele dependia de Deus. E nós podemos o dia inteiro falar assim: Senhor, o que eu faço agora? Senhor, qual que é a próxima coisa que o Senhor quer que eu faça? É para eu ir para lá? Senhor, é para eu fechar esse negócio? Senhor, é para eu aproveitar a Black Friday? Senhor, é para eu responder esse negócio aqui que falaram aqui de mim? Senhor, é para eu colocar assim, ó, família toda decepcionada? É para eu fazer isso, Senhor? Se a gente falasse mais com Deus, nós provavelmente teríamos um 2020 muito melhor. Então habitue-se a falar com Deus. Agora, pastor, eu não consigo ficar orando o dia inteiro. Irmão, não tem problema não. Ore 3 minutos, mas ore com intensidade. Sabe como é quando a minha esposa fala assim: Daniel? Ela fala meio com voz assim de... Eu falei: bem, você está miando ou está me chamando? Daniel, Daniel, Daniel. Eu tenho que olhar para ela. Se ela fala, eu falo: fala, tá. Que foi, bem, que você quer? Aí ela pede a 100, eu vou na loja 100, vai. Eu entendo tudo errado, porque eu não estou conectado. Então nós precisamos fazer uma conexão. Daniel estava enfrentando uma crise da sua vida, e você pode não estar vivendo crise agora, mas eu vou dizer uma coisa para você: um dia a crise aparece. Isso não é praga não, isso é vida real. Eu posso cantar assim: agora é só vitória, agora é só vitória. Eu cantei isso daí num domingo, na segunda bati o carro. Falei: Senhor, eu liguei lá: irmã, esse negócio aqui tem um errinho, porque a minha vitória não é a vitória das coisas aqui, sobre as situações. O mundo jaz no maligno. No mundo tereis aflições. A minha vitória é ter bom ânimo nas aflições. A minha vitória é hoje ter que ter chamado um Uber, porque na hora da oração eu lembrei que eu devia ir para o carro, né? 9h15. Falei: vou entrar no carro para ir para a igreja. Cadê o carro? Lembrei que o meu carro está todo amassado e que a minha filha tinha saído com outro carro, e eu de moto, eu não sou muito bom. Pelo amor de Deus, vamos aplaudir ao Senhor, porque faz 1 ano que o pastor Marcelo está fazendo. Ontem ele fez aniversário, faz 1 ano que ele sobreviveu ao maior acidente da vida dele. Amém? Glória a Deus pela vida do pastor Marcelo. Está inteirinho. Glória a Deus, Marcelo. Aleluia, aleluia. Daniel estava na Babilônia, mas Jeremias estava na cidade destruída. E Jeremias escreveu em Jeremias 29, 10 e 12. Jeremias 29, verso 10 e 12. Assim diz o Senhor: quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque, olha lá o versículo que todos dessa igreja sabem. Se você é um crente que tem mais de 20 minutos que você é crente, você sabe esse versículo. Daniel estava na Babilônia, Jeremias estava na cidade completamente destruída. Olha, irmão, palavra de Deus para você: você pode estar em volta de um lugar tudo destruído, os seus podem estar presos, mas a palavra de Deus falou a Jeremias exatamente nessa situação. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. E às vezes o plano de Deus é colocar você um pouquinho preso. Paulo ficou preso, Pedro ficou preso, Tiago foi
cortado ao fio da espada, João ficou preso numa ilha, o nosso mestre foi crucificado. Nós vemos pedacinhos. Você pode estar vendo 5 minutos difíceis que você está passando agora, mas Deus vê a história da sua vida inteira, e a glória do Senhor está reservada para aqueles que são fiéis a Ele, mesmo no meio das crises. Então eles estavam em crise, e Deus falou assim: eu sei os planos que tenho para você, e Ele diz isso para nós: planos de fazer vocês prosperar, e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. Tem gente que para até aí, mas o versículo continua com a resposta da palavra de hoje, do culto de hoje: então vocês clamarão a mim. Irmãos, eu sei que existe uma promessa do Senhor, eu preciso clamar por ela, amém? Não é só saber, é fazer. Existe um movimento de Deus, mas existe um movimento meu dizendo: eu quero. E Ele fala assim: então vocês vão clamar a mim, e vocês virão a mim, e eu os... Esquecemos que vamos acessar essas coisas prometidas quando oramos. Nós esquecemos. E aqui temos um ponto mais importante: como olhar para Deus? Olhando para cima. Não existe quase oração nenhuma na Bíblia. Não existe oração na Bíblia da pessoa olhando para baixo e fechando os olhos. Nós fazemos isso por causa da nossa distração. Porque se a gente ficar com o olho aberto, aí que a gente não ora mesmo. Mas Jesus, todas as vezes que orava, olhava para cima. Olhava para cima. Porque a oração de quem está em comunhão com Deus é quem olha para cima. Glória a Deus. Lógico que na Bíblia tem orações de joelho. Elias mesmo enfiou a cabeça no meio das pernas. Não sei como ele fez isso. Como é que põe a cabeça? Vamos tentar. Tem algo atrapalhando. Não vai. Eu acho que Claudinho consegue, né, Claudinho? Claudinho consegue. Olha, um pouco. Ele consegue. Mas a gente ora falando com Deus, olhando para cima, falando sério: Senhor, eu mais uma vez estou na Tua presença. 3 vezes ao dia, 3 minutos. Vai no banheiro da sua empresa, fecha lá o escritório, vai para o seu quarto, fecha a porta, some no meio do mato lá. Na empresa sua tem uma área de mato, vai lá orar. Deixa as pessoas te pegarem orando. Deus, eu estou aqui na Tua presença, eu vim aqui mais uma vez clamar a Ti, porque eu estou com a minha família destruída. Senhor, é Tua promessa que os meus serviriam a Ti. Senhor, que os meus filhos seriam como rebentos de oliveira à volta da minha mesa. Senhor, eu clamo a Ti pela minha nação. Tem estuprador na cidade onde eu moro, Senhor. Meus filhos vão para a escola, passam por lá. Senhor, eu clamo a Ti pela minha cidade. Irmãos, esse é o tipo de oração que Deus ouve. Você conectado com Deus. Agora eu digo para você: se você lê a Bíblia 3, 4 vezes por dia, se você ora 3, 4 vezes por dia, se você focaliza a sua oração ao Senhor, você vai perceber que você vai ter uma conexão muito maior com o Senhor. E muitas vezes nós não recebemos porque nós não pedimos. É o versículo que está aí, olha aqui, ó, na sua apostila: não tem porque não pedem. Não tem porque não pedem. A parte B do versículo de Tiago 2, 4, 2. Está escrito aí na sua parte mais importante que eu gostaria que você focalizasse. Então, o segundo ponto mais importante é assim: focalize a sua atenção a Deus. Eu estava falando, quando a Lô quer conversar comigo e eu não dou atenção a ela, está começando uma guerra lá na minha casa. Está começando uma guerra lá na minha casa. E agora eu digo para você:
Quantos aqui estão esperando em Deus? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está esperando por você. Na verdade, é Deus que está esperando por você. Não é Ele que inicia tudo? Ele te deu a palavra, então vamos lá. Você lê a palavra. Ele te deu oração, você ora. Ele te deu diretrizes, você conserta a sua vida. Ele falou, não faz tal coisa, você não faz. Ele falou, faça tal coisa, você vai lá e faz. Aí você chega diante de Deus, Ele está te esperando. Lá vem meu filho que já está conectado comigo. Ele está esperando você acertar. Ele está esperando você corrigir. Aí você chega lá, apresenta a sua oração, Ele ouve. Ele ouve. Então, é verdade que o contrário também é verdade. Por exemplo, quando eu quero algo realmente grande de Deus para a minha vida, eu oro a respeito. Eu pedi o que era certo. E não existe nada de errado na minha vida fazendo separação entre meu Deus e eu. Não existe pecado. Na minha vida não tem desobediência. Não tem nada oculto na minha vida. Não tem nenhum cantinho do pecado. Não tem nada que Deus pediu para eu fazer que eu deixei de fazer. Não tem nada que Ele falou que era proibido que eu fui lá e fiz. Eu estou conectado com Ele. Eu leio a palavra, eu oro. E ainda não aconteceu? Se ainda não aconteceu, se você fez tudo certo e ainda não aconteceu, você está esperando o tempo de Deus. 70 anos. Ah, para você não vai ser 70 anos. Quem somos nós? Nós não conseguimos assistir um filminho de 5 minutos? Você consegue ouvir um áudio? Você tem um parente que manda áudio de 10 minutos? 30, irmãos. Acho que a pessoa entra em transe e começa a falar. Irmãos, ainda bem que inventaram o Viva Voz. Você bota lá e vai tomar banho e a irmã está falando, aí você vai e se seca, está saindo de casa e fala, quem que está falando aí? Não é mesmo? É um parente nosso lá. Sabe, se não tem nada atrapalhando a nossa vida, nós estamos esperando em Deus. Agora, a verdade também é certa. Se a minha vida está errada, se eu não leio a palavra, se eu não oro, se eu não peço direção a Deus, se eu tenho o meu pecado de estimação, né? Pecado de estimação. Se eu estou fazendo tudo errado, não tenho comunhão com ninguém, não faço o que Deus manda, faço o que Ele proíbe, aí é Deus que está me esperando. Quando Ele vai se acertar? E era o que Deus estava esperando o povo de Israel se acertar e voltar para Ele. Então, Daniel diz, deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Daniel diz em capítulo 9, verso 3, só a parte A, está escrito assim: eu voltei o rosto para o Senhor Deus. Foi o que eu falei, minha mulher está falando comigo, olho para ela. Quem tem filho pequeno, e às vezes o filho pequeno está pedindo alguma coisa, e o filho faz assim, pai, quem já fez? Sabe por quê? Você não estava conectado. Você chegar para mim e falar assim, bombom, flores e sapato. Faz efeito, ela come todos os bombons nessa ordem. A flor ela põe no vasinho, o sapato ela falou, vai combinar com aquele vestido, vai juntar aos 150 pares que tem lá em casa. A irmã centopeia ali, né? Que eu acho que eu casei com a centopeia e não com a mulher. Aí, se eu chegar para ela colher uma florzinha do jardim, se eu colher uma flor do jardim, eu olho nos olhos dela e falo assim, Lô, você é parte de mim, meu coração só tem espaço para você, e Jesus, né, mim? Mas vocês entenderam, né, no lado da paixão carnal e física e amorosa, e quem eu quero viver pro resto da vida é você é o amor da minha vida, irmão, faz efeito?
Precisa de chocolate? Precisa. Só tem gordinho nessa igreja, viu? Vou te falar, viu? Vou à página 32. Glória a Deus. Então a gente precisa focalizar. Na versão Almeida Revista Corrigida, tem o mesmo versículo. Não precisa projetar agora porque está aí no papel. Diz, assim diz o Senhor, a nação de Israel. Não, perdão, a partir de cima. Daniel 9, na Almeida Revista Corrigida. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar em oração. Aleluia. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar em oração. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos dirigir os nossos rostos ao Senhor. Amós 5, verso 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Tem pessoas que não têm vida, viu? Tem pessoa que só está vivendo, só está vivo, não tem vida. Uma pergunta para você pensar: onde você vai achar a vida que perdeu? Eu sei que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Jesus disse: eu sou a vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se a sua situação hoje é de um zumbi, você está vivo parcialmente, o seu interior morreu, a sua vida de oração morreu, as suas emoções morreram, hoje é dia de receber vida do Senhor. Amém? Verso de Provérbios 8:17. Amo, está na sua folhinha aí. Amo os que me e quem me procura? Está vendo? Deus não está brincando de esconde-esconde, mas você tem que procurar Ele. Amo os que me amam. Isso que tem algum lugar que fala assim, diligentemente. Tem outro lugar, é o anterior, é o outro. Tem outro lugar que fala assim: quem busca de madrugada me encontrará. Jeremias 29:13, também está na folha de vocês. Risca assim, ó: procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. É o fato do chocolate, a caixinha de bombom e o sapato. Sabe, irmãos, isso é um grande perigo para quem trabalha na organização do culto. Eu estou vindo aqui, deixa eu pegar um músico, vai, são tudo conhecido e amigo, e sabe que eu não estou falando especificamente de você, mas se você vem aqui e toca porque você está na escala, Jesus do céu, se você veio da aula, ai, nem de criança eu gosto. Gente, troca de ministério, não tem problema. Mas eu quero que você venha aqui de todo o seu coração servir ao Senhor. Por isso que eu não falo assim, ó, você tem que vir no culto. Tem os irmãos que falam assim: pastor, eu vou na praia. Irmão, vai lá. Ontem eu escrevi: vai mesmo, curte a sua esposa, passei um pouco, você está muito branco. Olha eu falando, eu pareço um palmito, irmãos. Falei: vai lá, você está muito branco, curte a praia, passei um pouquinho. Alguém aqui falou assim, ó, fui passear, pastor, e eu falei: que chato, hein, faltou no culto. Eu falo: vai mesmo, curte, tá, passeia, porque é melhor você ir lá pensando aqui: puxa, como eu sou amado naquela igreja, até liberdade eles me dão. Aliás, se não tem liberdade não é amor, tá? Se você está preso num relacionamento por causa de uma algema, isso aqui é aliança, isso não é algema.
Se fosse algema, se eu tivesse matado alguém há 30 anos atrás, eu estava livre. Eu casei há 30 anos atrás, irmão. Isso aqui é diferente. Pode aplaudir. Estou com ela não é por causa dessa aliança aqui, pode ser roubada essa aliança. A minha aliança está no coração. Por isso que a sua aliança não está de você entrar aqui. Tem uma história que conta aí que entrar na igreja não faz de você um cristão, entrar nesse salão. Assim como se você entrar num estábulo, você não vai virar um cavalo. Tem gente que acha que é cristão porque está dentro da igreja. Não é. A igreja precisa estar dentro de você. Aliás, você tem que ser a igreja. É isso que nós vamos celebrar hoje. O corpo de Cristo. Você precisa expressar os seus desejos na folha do parte de trás. Você precisa expressar os desejos do seu coração com emoção. Sabe o que é súplica? Súplica é um pedido insistente e humilde, frequentemente desesperado. Você não vai assim. Você atravessou o deserto. Faz 3 dias que você não toma um copo d'água. Chega o rapaz do coco gelado. Olha o coco. Aí você: moço, tem coco? É assim que você fala? Às vezes a gente chega para Deus e fala: Deus, Senhor, olha, Senhor, põe tua mão. Senhor, põe a tua mão. Quando eu fui pedir a minha esposa em casamento, eu me lembro, hoje é a história do meu amor. Foi numa árvore tombada, numa figueira que tem lá no Parque Celso Daniel, lá em Santo André, chamava Parque, como é que chamava, bem? Até esqueci. Da Avenida Dom Pedro II. Tem uma árvore, uma figueira centenária lá que um infeliz cortou, ela tombou, e eu estava lá, ela estava com o pezinho assim na... Você já ficou assim, não vem não? Não acho engraçado só por causa que sou eu. Os gordinhos também amam. E a gente lá... Oi? Mas você vê como as coisas podem piorar, né, no casamento. Mas eu estou voltando a ser magrinho. Quem já percebeu, foram 8 quilos já embora. Aí, glória a Deus, hein? Estou usando roupa larga assim. Não essa camisa não cabia. Fazia uns 3 ou 4 anos que eu tinha essa camisa. Olha, tá? Mas tem efeito adverso, né? Depois a gente conversa. Aleluia, glória a Deus. Porque é o seguinte, eu tenho que cuidar do templo do Senhor também. E lá eu falei com ela assim, eu falei: você quer casar comigo? Aí vem. Foi assim que eu falei com Deus? Foi assim que eu falei com ela? Faça-me o favor, né? Estava levando a sério. E às vezes a gente deita, Senhor, Senhor, Senhor é um Deus. Sabe, você tem um negócio sério para Deus, humildade. Na Bíblia, a mensagem, aquela passagem de Daniel 9:3 está escrito assim: eu derramei meu coração, revelando minha alma para Deus. Você já derramou seu coração? Senhor, olha quem eu sou. Senhor, eu estou perdido, Senhor. Senhor, eu estou desesperado. Senhor, eu não quero morrer na Babilônia. Como a pastora disse, eu vou vencer na Babilônia. Oh, Senhor. E ele vai e ele faz uma oração igual que Jacó fez quando segurava o anjo: não vou deixar você ir embora enquanto o Senhor
não me abençoar. Estava falando sério, né? E você acha que o anjo do Senhor, presta atenção, o anjo do Senhor queria ir embora? Se ele quisesse, ele fazia assim, e Jacó virava um torrão, um carvão. Ele falava, o que você quer? Está segurando? Ele estava só segurando Jesus. Jesus estava, eu vou embora, eu preciso ir embora, hein? Eu preciso ir embora. Olha a postura de Deus na oração de Jacó. Olha a postura nossa, Senhor, eu preciso ir embora, fica aí, Jesus. Senhor, fica na igreja aí, domingo que vem eu volto para te ver. Eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. E muitas vezes a gente começa propósitos, na metade do propósito, a gente já está assim, olhando para as coisas que a gente falou que não queria fazer. A gente já começa a falar, será que vai dar certo? Então é uma busca emocional. Sabe por quê? Deus é um Deus emocional. Deus é um Deus que chora. Deus é um Deus que sente ciúmes. Deus é um Deus que tem zelo. Deus é um Deus que planeja a sua vida para você. Deus é um Deus que prepara coisas e fala assim, não fica preocupado não, eu vou fazendo uma casa boa para você. Deus é um Deus que tem sentimentos para nós. Sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você tem sentimentos? É mais sentimento do que carne. Então Deus tem sentimentos. E ele diz, Daniel diz, eu vou orar e derramar o meu coração a Deus. Ponto 4, eu preciso demonstrar que estou levando a minha oração a sério. Sabe o que jejum demonstra, irmãos? Jejum demonstra profundidade do desejo. Por isso que nós estamos no jejum. Hoje é o 14º dia de jejum. Já se passaram 2 semanas, falta uma. Daniel 9b diz assim, por isso voltei para o Senhor Deus com orações, súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Na antiguidade isso significava, hoje não tem mais ninguém, viu? Escuta isso, hoje não tem ninguém mais sério fazendo isso, não tem mais ninguém sério se vestindo de pano de saco e cinza. Mídia tem mídia hoje, tem hoje gente se vestindo de pano de saco e cinza para arrecadar oferta. Deus tenha misericórdia. Mas na antiguidade, e outra, é um pano de, é igual a coroa do Henrique Cristo, é toda acolchoada, é um pano de saco e cinza em cima de um Armani, a dormir. Sabe o que era pano de saco e cinza? Rasgava a roupa, rasgava, pegava um trapo, jogava por cima, sentava na cinza, nu, jogava nu por baixo, tá? Sentado na cinza. Irmão, se tem um fiapinho assim na sua roupa, você já, ai meu Deus, sentava na cinza e jogava cinza em cima da cabeça e ficava lá, e não se levantava não para arrecadar a oferta. Meu povo é enganado porque lhe falta conhecimento. A pessoa que estava em cinza era um Jó que estava desesperado, e Daniel faz isso, vai lá diante do Senhor, ele começa a clamar profundamente por Deus. Por isso que a gente não faz jejum só por cumprir tabelinha. Ai, mais um dia, ai, mais um dia, ai que legal, ai, está acabando, acabou, preenchi a tabelinha, ai, e dentro do envelopinho da tabelinha eu coloco uma oferta. Tudo errado, como é que vai dar certo? Como é que Deus vai se manifestar? Deus se manifesta num ambiente de santidade. A palavra de Deus diz assim, Daniel se voltou com jejum, se humilhando. Sabe, Jesus falou assim, o jejum libera um poder sobrenatural. Ele disse assim, tem um tipo de oração que só tem resposta
com jejum e oração. O jejum é o fortificante da oração. Por isso que você não jejua para passar fome, você jejua para orar mais. Quem entendeu? Aleluia. Ponto 5. Agradeça a Deus pelo seu amor e pela sua promessa. Daniel 9:9. O Senhor nosso Deus é um Deus misericordioso, é perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Sabe, gratidão é reconhecer: olha, eu não merecia o que o Senhor me deu. Olha, eu não mereço o cuidado que você tem comigo. Eu não mereço o amor que o Senhor dispensou para mim. O que eu mereço é inferno. O que eu mereço é morte. Eu não mereço a vida que o Senhor me deu. Eu não mereço essa casa que eu tenho. Eu não mereço a fartura da minha vida. Porque se eu tivesse tanta escassez, eu estava magro. Você pode até ser sincero com Deus. Deve ser sincero. Eu não mereço. Isso é gratidão. Daniel faz isso e começa a clamar ao Senhor. Começa a clamar e começa a clamar. Como é que ele ora? O tipo de oração que Deus ouve. Você clama. Você reconhece quem você é. Você se humilha e você fala sério com Deus. Parte 6. Humildemente eu confesso os meus pecados. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, verso 5, parte B: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tem aí na sua apostila a versão Nova Versão Internacional: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E Daniel, nessa certeza, ele começa a confessar diante de Deus. Daniel 9, verso 18 diz assim: Daniel 9, verso 18: Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o seu nome. Você leva o nome de Deus, sabia? Quem é chamado de cristão aqui? Todos nós. Cristão tem o nome de Cristo. Eu tenho o nome de Cristo. E Daniel olhava para a cidade que levava o nome de Deus e falava: olha, ela está desolada. Continuando o versículo, ele diz assim: nós não te fazemos pedidos por sermos justos. O que é isso? Não é porque eu tenho ficha limpa no SPC do céu que eu chego lá e falo assim: Senhor, minha ficha está limpa, eu dou o dízimo de tudo, eu faço o jejum, a oração, não falta no culto, eu sou uma pessoa boa, não bebo, não fumo, não mato, não roubo. Você já ouviu isso? A gente chega assim: o senhor tem que me atender, afinal de contas eu sou o cara. Daniel era um cara que estava orando, fazia 70 anos, 3 vezes por dia. Daniel é a pessoa que não foi comido na cova dos leões. Daniel é um homem que escreveu o Apocalipse do Antigo Testamento. Você olha o Antigo Testamento, é o Apocalipse. Tudo que vai acontecer no final, Daniel fala. João escreveu, mas João andou com Jesus. Você entende a diferença? João ficou 3 anos estudando com Jesus. Daniel buscou a Deus e recebeu as revelações do céu. Esse Daniel fala assim: eu estou orando a Ti, Senhor, e eu estou Te pedindo isso, não é porque eu sou justo, mas por causa da Tua grande misericórdia. Você pode glorificar a misericórdia do Senhor? Amém? Glorifica a misericórdia do Senhor. Glorifica a misericórdia do Senhor.
Daniel sabia que não merecemos as bênçãos de Deus, e não merecemos mesmo, e ele faz pedidos a Deus baseado na misericórdia do Senhor. Daniel 9, verso 20 a 23, não está aí, tá bom? Não está aí, mas está aqui na minha parte, tá bom? Esse é o tipo de oração que Deus responde. Daniel 9, 20 e 23. Enquanto eu estava falando e orando, e outra coisa, Daniel não orou uma vez só, ele orou muitos dias, uma oração persistente. Não porque Deus é surdo, porque tinha um impedimento para o anjo vir. Mas ele não desistiu. Mesmo que o anjo sofra um bloqueio para vir me abençoar, eu vou continuar orando. Amém? Glória a Deus. Não desista da tua família, não desista do teu filho que está longe, não desista da tua esposa que está com a cabeça virada, do teu esposo que está com a cabeça virada. Não desista se a sua conta bancária está do avesso, onde era para ter mais tem menos. Não desista se as coisas estão difíceis. Não desista se você recebeu uma notícia de doença ruim na tua família. Não desista se você olha para o futuro e não vê um horizonte bom. Não desista de orar, porque Deus é um Deus que muda histórias, e Ele está mudando histórias nessa manhã, hoje aqui. Daniel 9, 20 a 23 está assim: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado, o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, Jerusalém, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel apareceu. Gabriel quem é? É o anjo que anunciou o nascimento de Jesus, de João Batista. Gabriel vem. Quem que Gabriel é? Gabriel é um dos 3 arcanjos: arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel e o arcanjo que caiu do céu. O Lúcifer era arcanjo, querubim da guarda. E esse arcanjo Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, está vendo que Daniel tem intimidade? Ver uma vez só, não falou para ele assim: eu já vi Gabriel, eu estou em outro nível. Às vezes a gente recebe uma promoçãozinha assim, a gente já vira outro bicho, a gente já sabe que acha que sabe tudo. Às vezes a gente fala assim para as pessoas: você sabe com quem que você está falando? Aí a pessoa fala, é essa cara que a pessoa faz, né? Daniel já tinha visto Gabriel. Ele disse assim: olha, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Daniel estava orando na hora que existia um sacrifício de buscar o Senhor. A cidade estava destruída, o sacrifício do templo tinha sido parado, mas Daniel não parou, porque Daniel percebeu que ele não precisava de um salão para buscar o Senhor. Ele sabia que onde ele estivesse, estava a glória do Senhor manifesta. Se ele estivesse do lado de um rio, no palácio ou dentro de um banheiro, chorando diante de Deus. E o anjo disse assim: Daniel, agora vim para lhe dar percepção e entendimento. Irmãos, às vezes estamos passando coisas que nós não temos percepção, nós não entendemos, mas Deus manda, através da sua palavra, Ele manda entendimento e percepção para nós. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. E eu vim e lhe trouxe, porque você é muito amado. As pessoas que conhecem essa palavra e que são antigos, chegam e falam para mim assim: Daniel, homem muito amado. Isso aqui é difícil, mas de vez em quando aparece um e fala: ô, Daniel, homem muito amado. Fala, quem me dera ser esse Daniel aqui. Eu trouxe para você porque você é muito amado, confirmando a palavra de Deus.
Eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam encontrarão. Hoje é dia de você fazer isso. Precisamos encontrar cura para as nossas famílias. Precisamos encontrar curas para as nossas almas. Precisamos encontrar curas para os nossos relacionamentos. Precisamos encontrar curas para as nossas emoções. Às vezes está tudo torto. Precisamos encontrar cura para os nossos trabalhos. Às vezes estamos trabalhando não como um filho de Deus. Às vezes estamos trabalhando como só mais um. Faz só porque mandou. Você acha que isso honra a Deus? Na verdade, nós precisamos de um avivamento, não é verdade? Mas nós não vamos procurar o avivamento. Quem entendeu, diga amém. Nós estamos precisando de um avivamento. Fala para o seu irmão, nós estamos precisando de um avivamento. Precisando de um avivamento. Só que nós não vamos procurar o avivamento. Pode dizer, nós não vamos procurar o avivamento. O avivamento vai encontrar aqueles que estão procurando a Deus. O avivamento vai vir sobre aqueles que amam a Deus, sobre aqueles que priorizam as coisas de Deus. Oh, aleluia. E é por isso que você está aqui, para mais uma vez se lembrar que Deus tem algo para o seu povo. Deus pede 4 exigências. Diga comigo, 4 exigências. E Ele dá 3 respostas. Diga assim, 4 exigências, 3 respostas. 2 Crônicas 7:14. Vamos lá, junto comigo. Quando chegar humilhar, você diga humilhar, bem forte. Quando chegar no orar, você fala orar, bem forte. Quando chegar ali no buscar, você fala buscar, bem forte. E quando diz ali afastar, você fala afastar, bem forte. E aí mais forte ainda você vai falar ouvirei, perdoarei e curarei. Amém? Vamos lá, lendo juntos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Aleluia. Quem recebe essa promessa? Aleluia. Eu não li a vírgula aquela hora lá, eu devia ter lido a vírgula. Vírgula, perdoarei. Não, eu falo vírgula, vocês falam perdoarei, tá bom? Vírgula, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tem uma expressão em inglês que fala assim: it's all I need. É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Perdão, cura e audição divina. Por isso que você ora. Por isso que você busca a Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos? Aleluia. Eu queria que você se levantasse. Eu queria que você olhasse para cima agora, com os olhos abertos. É esquisito, irmãos. Nós estamos tão acostumados. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Presta atenção, muita atenção. Não é porque você se levantou que acabou o culto. Ó, presta atenção. Vamos dizer que o Daniel ali é meu pai. E eu vou conversar assim com ele. Oi, pai. Ó, de novo, ó, olha para os meus olhos, meu filho. Oh, meu pai. É? Agora, ele é meu pai. E eu vou conversar com ele. Oi, pai. O que eu fiz? Coisa certa ou coisa errada?
A gente às vezes só chega diante de Deus. Não estou falando para você desrespeitar. Quando você pecar, chega lá assim: eu pequei, arrependido estou. E que isso não seja a maior parte da sua oração, só pedindo perdão. Pelo amor de Deus, para de pecar. Por Deus, chega: meu Pai, meu Pai. Olha para cima agora, levante as mãos assim. Ah, meu Pai, fala com o seu Deus. Ah, meu Pai querido, nós estamos aqui, nós estamos só pedindo por nós. Nós estamos pedindo aqui pela nossa terra, pela nossa cidade, pelo nosso país. Senhor, eu olho para a mídia, eu fico com vergonha. As pessoas dos outros países olham para a gente e falam que aqui não é um país sério. Ah, Senhor, que vergonha. Deus, eu olho para a mídia, só tem gente matando, roubando, destruindo. Estão fazendo a obra de Satanás. Ah, meu Pai. Senhor, nós precisamos voltar a nossa nação para Ti. E a primeira coisa que nós fazemos é nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos voltar, ó Deus, a Te buscar de todo o coração. E essa igreja Te busca hoje de todo o coração. Por isso que nós estamos olhando e orando e falando contigo. Nós não estamos fazendo barulhinho de gato, nós estamos falando com o Senhor. Nós estamos falando com o Senhor. Nós estamos dizendo: Pai nosso, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Senhor, que a Tua vontade se estabeleça na minha vida. Eu me comprometo a obedecer a Tua palavra. Oh Deus, eu me comprometo a ser uma pessoa que vai fazer a diferença onde entrar, Senhor. Não pelas minhas qualidades naturais, mas pelo poder sobrenatural da Tua presença na minha vida. É esse poder que a igreja precisa. A igreja não precisa só de instalações lindas, tudo arrumadinho, som bonito. Nós precisamos aqui da Tua presença, Senhor. Senão nós somos simplesmente mais um que está tentando, ó Deus. Nós não estamos aqui tentando, nós estamos aqui buscando a Sua face. Nós queremos não mais, ó Deus, somente juntar pessoas, mas, ó Deus, preparar um caminho para o Senhor. Ó Deus, que este lugar aqui seja um lugar de pessoas curadas, seja um lugar de respostas de oração sendo atendidas, Pai, pessoas sendo libertas, e nós estamos aqui clamando ao Deus vivo. Pai, ouve a nossa oração. Nós estamos falando, ó Deus, de uma maneira muito clara, e vamos continuar buscando nesses dias de jejum que o Senhor pediu para nós fazermos. Pai, mais uma vez nós damos glórias a Ti e agradecemos e glorificamos e olhamos e vemos que temos pecado, temos negligenciado a Tua vontade, temos buscado ao Senhor só quando as coisas ficam pretas para o nosso lado. Pai, nós não queremos ter uma relação, ó Deus, apenas de conta negativa. Quando a nossa conta é negativa, a gente vai pedir crédito. Pai, nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos ter um relacionamento e acessar as riquezas espirituais que o Senhor tem para a igreja. Por isso, Senhor, que os dons do Senhor que foram derramados aqui nesta sexta-feira, nesse nosso vigília, Senhor, que ele se complemente e nós comecemos a curar uns aos outros pelo Teu poder. Nós comecemos a ter autoridade espiritual pelo Teu poder para dar uma palavra de levantar de pessoas, Pai. Que ao abrir a nossa boca nós não estejamos destruindo, mas nós estejamos construindo nas vidas das pessoas a Tua palavra, a Tua presença, o Teu mover entre nós. Oh Deus, eu Te glorifico, porque eu sei que a igreja, oh Deus, ela não faz só o que a gente pede para fazer, mas ela faz o que o Seu Espírito conduz. Assim como essa oração foi feita aqui, assim como a Rô levantou e veio aqui orar, o Senhor está dirigindo pessoas para orar por você, o Senhor está dirigindo pessoas para darem palavra e para serem uma bênção. Então, em nome de Jesus, liberta a igreja, liberta dos fardos, liberta das prisões, liberta dos horários. Tenha liberdade em Cristo, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Oh, aleluia, aleluia.